Bom, a gente vai dando sequência agora à nossa programação. Temos agora a palestra de novo do Gil Barabash, nosso consultor, que vai falar sobre quadro de abastecimento e tendências para o pós-pandemia de 2023. A palestra do Gil a gente coloca logo depois da vinheta. Bom, Gil, de volta, depois da palestra de café. Nós vamos ter aí a tua apresentação do mercado de algodão até às 11h30 e depois a gente abre espaço de novo para as perguntas finais, né? Lembrando que são 15 minutos que tem depois para perguntas e que você pode fazer os seus questionamentos aqui no chat da apresentação. Gil, boa palestra aí. Obrigado, Alessandro. Novamente, bom dia a todos. Para quem não viu o café, está chegando agora para o algodão. Bom dia, bom dia. Vamos falar agora sobre um pouquinho sobre esse mercado de algodão. Deixa eu compartilhar aqui o material. Ok, todo mundo vendo? Tela cheia, é isso, Alessandro? Ok? Tá perfeito, tá ótimo, isso aí. Então, vamos lá. Bom, falar um pouquinho sobre o mercado de algodão, né? O mercado de algodão Bom, o que eu trago para vocês aqui nesse primeiro slide, para a gente entender um pouquinho dessa dinâmica dos preços do algodão. Também, a gente vê que teve uma volatilidade muito grande dos preços, né? Uma amplitude desses movimentos aí muito grande. Evidentemente, você teve o efeito pandemia que ajudou a jogar, como os outros ativos pressionar negativamente os preços do algodão, né? Então você teve esse efeito pandemia que jogou, né? E depois o que aconteceu? Aquele rally, uma escalada nos preços que a gente vê aqui, o algodão aí pegando carona naquele fluxo de alta das commodities, né? E a gente teve aí, ele nesse movimento de manada, o algodão foi seguindo, né? E a gente teve uma escalada dos preços. Primeiro fator que explica essa alta foi a questão de seguir esse movimento de reabertura dos mercados, de recomposição de estoques, de demanda mais ativa, de gargalo logístico. Então, o algodão pegou carona e também escalou e subiu, né? Um outro fator adicional, no caso do algodão especificamente, é que que teve uma seca nos Estados Unidos que quebrou a produção dos Estados Unidos, né? E no meio do calor da discussão em relação a qual seria o tamanho dessa safra americana, a referência era a seca histórica que aconteceu em 2011. Então, quer dizer, por isso que eu deixei de referência aqui esse pico de mercado. Então, o preço do algodão ia subindo e a referência do vendedor, muitas vezes, foi 2011, quando ele chegou acima de 200 centavos, de $2 por libra-peso, né? Então, esse era o movimento. Mas só que o mercado ele fraquejou no meio do caminho, né? Não chegou naquele patamar. Primeiro, porque a seca desse ano nos Estados Unidos não é comparada à seca histórica de 2011, lá foi pior, né? E o outro fator é que você teve uma reversão no movimento de demanda no mundo por conta do realinhamento no preço das commodities, do combate à inflação e de um cenário mais pessimista no cenário macroeconômico mundial mais pessimista, que afeta consumo, e o algodão é muito elástico em relação à questão de crescimento da economia. Praticamente ele é elástico em relação à renda, né? Diferentemente de commodities mais básicas, como grãos, né? Que você tem, ele é bem inelástico em relação à variação de renda. O algodão, pelo contrário, ele é bastante elástico. Então, ele tem uma influência muito grande da questão de perspectiva de crescimento de economia, de evolução de renda, isso impacta de uma forma muito direta o consumo do algodão e explica aí por que ele voltou o que voltou, né? Então, são dois fatores que explicam a alta. Primeiro, essa reacomodação dos mercados e reposicionamento de estoques e retomada de consumo, né? E reabertura de economias, né? No pós-pandemia. E depois, o que explica essa volta dos preços, né? E também o outro fator foi a questão dos Estados Unidos. O que explica a volta dos preços? Principalmente a questão da demanda, né? Ela explica. E um outro fator
a quebra nos Estados Unidos ela existe, mas ela foi compensada, de certa forma, pelo crescimento da produção em outras importantes origens, né? Daí entra Brasil, entra Índia, entra a China nesse processo. Você teve também problema no Paquistão, mas, enfim, você teve um reequilíbrio aí, com perda dos Estados Unidos, perda no Paquistão, sendo compensado pelo avanço da produção em outras origens. Daí o que pesou mais foi a questão não foi a questão da produção, foi a questão do consumo e essa reversão nos cenários de consumo do mercado têxtil mundial, que afeta fios e afeta algodão, né? Bom, trazendo aqui primeiro para a gente falar um pouquinho sobre essa questão de fluxo financeiro, que eu acho importante, né, para a gente entender, e tem muita ligação com o algodão, né? Bom, de novo, o ponto aqui é o seguinte: ao longo de... o que foi feito aqui? Né? Foi uma análise de performance de ativos, né? Uma análise financeira de performance de ativos, ou seja, pensar aqui com a cabeça do investidor. Qual ativo que deu mais lucratividade dentre esses ativos destacados no último mês de outubro? Né? Não foi o algodão. Né? Ele não foi o pior foi o café em termos de performance negativa, mas ele ficou em segundo lugar ali, ó, com 14% a menos. Quer dizer, ao longo de outubro, o preço do algodão lá em Nova York, ele recuou 14%. É isso que está indicando. E daí ele teve uma das piores performances, só ficou na frente do café aqui, né? Enquanto você teve outros ativos aí, como grãos, que tiveram uma performance positiva, você teve o petróleo que subiu, o índice de commodities RB que subiu, você teve aí dólar recuando, mercado acionário se valorizando. O algodão, ele sentiu bastante, né? Ele vem sentindo bastante essa mudança de comportamento, essa mudança de fluxo, e esse cenário, esse cenário de risco de recessão global, né? E está indicado aqui esse tombo que a gente viu nos preços do algodão ao longo de outubro. Bom, se a gente olhar e trazer para o ano, né, de novo, aí fazer essa performance, análise de performance de ativo ao longo do ano, o algodão aí sim se destaca como o mais negativo. Foi o que mais está devolvendo, o que mais está recuando, né? Tem uma perda acumulada de 35% ao longo desse ano de 2022. Isso aí pegando ali do começo do ano até o final de outubro, né? 35% de baixa acumulada, né? Depois daquela alta, viu como ele está devolvendo. E isso está muito ligado àquela questão de perspectiva de consumo mais fraco, ou seja, ele está ligado à questão de cenário econômico mundial, né? Então, você teve aí outros ativos que tiveram um comportamento mais positivo, o algodão foi o que puxou para baixo, né, esse comportamento. Bom, aqui é interessante a gente olhar também que já falei sobre aquele movimento de manada do preço das commodities e que o algodão pegou carona, né? E agora o que a gente está percebendo e está olhando, quando a gente olha em termos internacionais e olha o comportamento de commodities como um todo internacionalmente, a gente vê o quê? Um movimento de reversão de alta, quer dizer, de acomodação. A curva já não é mais ascendente, né? A tendência já não é uma tendência positiva, já é uma tendência de queda no preço das commodities no mundo, né? Esse, de uma forma geral. E daí, especificamente, você vai ter algumas commodities que vão performar melhor, outras que vão performar pior. No caso, grãos estão sustentando ganhos, ainda muito ligado a essa questão de abastecimento e ligado à questão da guerra na Europa. E, por outro lado, você tem alguns que puxam para baixo, caem abaixo da média. E um deles é o algodão, né? E isso aí está ligado com aquela questão de variação de renda e do algodão ser muito mais elástico a esses sinais de queda de renda, de crescimento mais lento da economia mundial, né? Então, esse é o comportamento. Então, é interessante a gente entender que aquele movimento de alta de commodities, ele perdeu força, né? E o algodão é mais sensível a essa mudança, né? Bem mais sensível. Trazendo ainda para esse quadro financeiro, o que a gente tem aqui? A questão do dólar. O dólar é importante porque a gente vende o algodão para fora e você vende ele em moeda local, então o dólar tem um peso importante como estímulo ou desestímulo às exportações e também como um fator aí que mexe com o preço das commodities. As commodities são dolarizadas, então o peso do dólar, a flutuação do dólar, ela tem também um peso em relação às commodities, né? Então, olhando para isso,
a gente vê aqui o comportamento cambial, né? Agora, recentemente, o dólar deu uma puxada em cima de número de inflação mais alto no Brasil e também a questão dos Estados Unidos ali, que o Fed está com um discurso mais duro do que o mercado estava esperando. Enfim, quer dizer, aquele otimismo de que poderia haver uma reversão, uma mudança no comportamento da curva de juros dos Estados Unidos mais cedo, você começa a ser quebrado por um discurso ainda duro do Fed, né? E daí tem aqui o que está acontecendo, basicamente, né? Durante a pandemia, você teve um movimento de governo, e daí liderado pelos bancos centrais, pelos BCs, do quê? De aumento de liquidez e queda na taxa de juros. Isso teve um efeito. O efeito foi a inflação monetária. É um dos fatores que explica muito do que a gente viu ali, inclusive do rally das commodities, né? Então, agora, a sombra, o que tem que ser combatido é a inflação. E dentro disso, você tem que mudar a postura. Então, tem que sair de uma postura mais suave, né? E adotar uma postura mais dura em relação ao quê? Liquidez. Reduzir liquidez e aumentar a taxa de juros. É isso que o Fed está fazendo. Aqui internamente, o BC, o Banco Central, aqui já fez isso antecipadamente. Então, a nossa curva já está acelerada e já está com sinais de que encontrou o teto, né? Lá nos Estados Unidos ainda está em processo de evolução dessa taxa de juros. Ela está em 3,70, entre 3,75% e 4% ao ano, né? Mas ainda há espaço para continuar crescendo. O que o mercado olha? Sinal se essa curva está perdendo força, e em cima, se ela está perdendo força, é o primeiro sinal para reverter um pouquinho mais lá para frente. O que ele quer antecipar? Quando que vai começar a ter corte na taxa de juros? Tá? Isso dá um sinal para o quê? Para o investidor, dá um sinal para o mercado como um todo e tende a dar o quê? Um pouco mais de oxigênio para a economia, porque hoje está estrangulado com taxa de juros mais alta, você trava investimento, você mexe em fatores que interferem diretamente na perspectiva econômica, né? E daí o que está. Por isso que o Fed está no radar. Por isso que monitorar a taxa de juros é tão importante e tem uma influência muito grande nos mercados, né? E daí você está olhando ali e, a princípio, o que se esperava é que depois desse aumento de 0,75 pontos percentuais, o Fed sinalizasse o quê? Uma acomodação, ou seja, que ele ia continuar crescendo juros, mas a taxas menores, o que seria um primeiro sinal de mudança de comportamento e que abriria um espaço mais otimista para 2023, principalmente para o segundo semestre de 2023. Só que o Fed continua duro no seu discurso, ele não trouxe essa linha. Isso aí gera o quê? De novo, incerteza e ajuda na alta do dólar, né? Isso olhando os Estados Unidos. Olhando para a China, a gente vê que a China continua com restrições em relação à Covid, né? A tolerância zero em relação à Covid e restrições, e isso está mexendo negativamente com a economia chinesa, que ela está desacelerada, ela está andando com o freio de mão puxado, né? E daí isso vai ter um impacto principalmente em commodities. A China é o maior comprador de commodities, tem um impacto muito grande. E ela é a maior importadora de algodão do mundo. É o nosso principal cliente de algodão. E economia chinesa andando mais devagar, ela mexe com as commodities e mexe de uma forma mais intensa com o algodão, né? Então, tem um espaço aqui que ajuda a entender esse comportamento. E, por trás de tudo isso, o receio de recessão mundial. E daí você vê grandes varejistas internacionais do setor de vestuário reduzindo seu fluxo de compra, porque eles estão traçando um cenário para 2023 que vai se consumir menos roupa. Isso mexe com toda a cadeia e acaba mexendo também com o fluxo e o cenário e perspectiva de compra de fio de algodão. Entendendo? Então, esse quadro é um quadro que a gente está observando e que explica porquê dessa mudança na curva de preço lá do algodão no cenário internacional. Daí, olha aqui o dólar, que está em azulzinho. Esse aqui é o dólar contra uma cesta de moedas fortes, contra a Libra, contra o Ien, contra o euro, né? E daí aqui embaixo o dólar contra o real, né? Nessa área verdinha aqui, ó, o dólar contra o real. Daí, olhando aqui internamente, o que a gente vê, né? A gente vê o seguinte, que o mercado tombando. Você vê o dólar, quer dizer, perdão, o dólar se valorizando, né? Vê o dólar se valorizando, né? Ainda
efeito principalmente da questão das eleições aqui no Brasil. Né? Você tem eleições aqui no Brasil, você tem um novo governo que vai começar no próximo ano, esse novo governo carrega uma carga de incerteza muito grande, né? De dúvidas em relação a qual vai ser o perfil, né? E isso tudo mexe com o câmbio. No primeiro momento, você teve até uma situação aí de acomodação no câmbio, por conta de uma transição entre governos mais menos com menos atrito do que estava se imaginando, né? Mas, enfim, o que vai nortear daqui para frente, principalmente a leitura do pessoal lá da Faria Lima, que mexe com a leitura do dólar, é o seguinte: qual que é o perfil da equipe econômica e, principalmente aqui, a questão, como é que vai ser atacada a questão da pauta fiscal e dos gastos públicos. Né? Dentro de um ano de 2023, que você vai ter que carregar muita promessa de eleição. Né? Ia ser um ano complicado por conta de um crescimento mais lento do Brasil, ainda mais, e com um quadro frágil em termos fiscais, ainda você carrega toda a promessa eleitoral para o ano que vem, e daí vai perceber como é que vai ser esse ajuste. Isso é importante, né? O que a gente viu foi um dólar primeiro caindo e flertando com a linha de 5, e agora ele subindo de novo, apoiado nesse cenário, subindo em cima desse cenário internacional e também das questões, das dúvidas aqui no mercado interno. Né? Então, o que a gente olha para dólar? Esse equilíbrio entre inflação e recessão. Olhando aqui para linhas, né, um suporte em torno de 5, o mercado chegou a flertar, teve gente falando que ele poderia romper e buscar os 4,90, enfim, dentro de um entusiasmo inicial. Não aconteceu, ele respeitou a linha de 5, né, e subiu, e agora está aí buscando e se aproximando até dessa resistência de 5,40 que existia ali, que existiu antes da eleição, né? Essas duas linhas construídas, uma a de 5 pós-eleição e a de 5,40 antes da eleição. Então o mercado está flutuando, hoje está mais perto da realidade de antes, da incerteza que pairava no ar de antes da inserção, do que do relativa quebra de proteção que quando houve o resultado, né? Então, está muito ligado a essa questão aqui do que vai ser o perfil econômico e como é que vai ser a questão fiscal e a questão dos gastos públicos num ano que vai ser um ano que tende a ser difícil. Independente de quem ganhasse, o ano de 2023 seria bastante difícil em termos macroeconômicos aqui para o Brasil. Né? Bom, saindo daí do financeiro e vindo um pouquinho aqui para o lado do algodão. Né? Então, o que a gente está olhando para o algodão? Esse aqui é um gráfico com os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, são números mundiais, né? Então, o que ele está indicando? Está indicando um ligeiro aumento na produção, né? Então, você tem aqui, ó, a produção, um ligeiro aumento, sai daqui, sobe um pouquinho, pouca coisa, então, aqui está ligeiramente acima dessa linha, então, a produção, apesar, aquilo que eu falei, apesar da quebra da safra americana, apesar da quebra na safra do Paquistão, a produção mundial deve ser maior, porque ela é compensada por outras origens, entre elas Brasil. Então, Brasil, Índia, China, com produção crescendo um pouquinho, compensaram as perdas nos Estados Unidos. Então, quer dizer, aquele cenário que a gente olhou de Nova York, voltando aos patamares de $2 por libra-peso, como aconteceu na seca histórica de 2011, ele não se repetiu porque, enfim, você teve uma quebra menor, e essa quebra nos Estados Unidos foi compensada pelo aumento de produção em outras origens. E você tem o quê? Uma acomodação no consumo. Olha aqui, o consumo caindo, então você tem produção crescendo e uma acomodação do consumo. As linhas se cruzaram e abriu um gap entre elas aí. Né? Esse gap é o quê? Folga. Né? Não foi de falta, foi de folga. Né? Exportações andando em linha reta aqui e os estoques também mexendo um pouco. Então, quer dizer, esse é o quadro. Um quadro de ligeira folga na oferta mundial. Né? Então, quer dizer, você estava com uma perspectiva de poderia ter aperto, mas ela se reverteu para uma folga. E eu diria para vocês que essa folga está muito mais ligada, não com a produção, mas muito mais ligada com o consumo. E não com o número de consumo, mas com o perfil de consumo que a gente deve ter, principalmente nesse começo de 2023, daí vai esperar o que vai se definir para 2023, ela pode se estender ou não para o segundo semestre do ano. Né? Aqui, quando eu estou falando em folga, eu estou falando dessa folga aqui. Olha a produção, olha o consumo, olha a produção, está folgando aqui, uma ligeira folga, né? O que traz em relação à questão, mexe com os preços do algodão. Né? Um outro ponto é o seguinte: comportamento de demanda.
E aqui eu trouxe dados da China em relação a preços, né, e mudança de percentual de utilização de algodão na produção de fios. A gente vê que o preço do algodão estava muito mais alto que os seus concorrentes sintéticos. Né? Então, o que aconteceu agora? Ele está se alinhando. Né? E nesse processo aqui, quando ele descolou demais, o que aconteceu? Uma queda na participação do algodão, né, na produção de fios na China. E é bom a gente destacar que a China é o maior importador e o maior consumidor de algodão do mundo. Então, quer dizer, você tem ali uma indústria na Ásia muito forte, têxtil, né, que ela gira em torno da China. Né? E aqui, esse aqui é um sinal, né, que o preço do algodão muito caro fez o quê? Uma troca, né, de algodão fibra natural por fibra sintética. Né? E daí, quando a gente fala disso, a gente vai pensar, depois eu trago um gráfico em relação à correlação com o preço do algodão. Essas fibras sintéticas, ela tem uma correlação com o preço do algodão. Preço do algodão não, com o preço do petróleo, perdão. Né? E aqui, um outro ponto também interessante. Isso aqui não é de algodão, é importações de fio. A China, ela, além dela produzir o próprio fio, ela precisa também importar fio de outras regiões, principalmente da Ásia, né? Porque só a produção dela não é suficiente para atender a demanda da indústria têxtil. Então, quer dizer, ela compra algodão, compra fibra sintética para produzir fio lá, e além disso, ela compra também o fio pronto de outras origens próximas, principalmente da Ásia, Vietnã, Índia, Paquistão, né? E Uzbequistão, compra para suprir a necessidade da indústria têxtil local. E o que a gente está percebendo, esses números aqui trazem, né, é que vem caindo as importações da China, o que entra em linha com aquele cenário de acomodação do setor. E essa acomodação está ligada com as perspectivas de freio na economia mundial, né? Depois do boom no pós-pandemia. Então, isso é importante a gente entender, porque ele ajuda a traçar os cenários. E aqui você vê claramente que vem caindo, né? Caindo aqui as importações de fio da China. Né? Um outro fator aqui também é interessante é o seguinte: de certa forma, os Estados Unidos, com a safra menor, né, e esse número de safra dos Estados Unidos oscilou bastante, né? O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos teve um momento que ele foi extremamente pessimista, depois ele revisou o pessimismo, trouxe uma safra um pouquinho acima do que estava imaginando. Em todo caso, não é tão ruim que nem se imaginou inicialmente, mas é uma safra menor, que foi afetada pela seca, principalmente no estado do Texas, que é o maior produtor. Né? E daí o seguinte, o que a gente tem aqui? Esse cenário deve levar à redução das exportações. Né? Então, você tem também um cenário de demanda mais curta, né? Mas também por conta da produção, preço mais alto, demanda mais curta, isso afeta as exportações, e também tem a questão do preço de produção americana. Né? Então, aí a performance, o USA reduziu aí a perspectiva de exportação aí, em 15%, né? O menor nível de 7 anos. Né? E o Brasil chegou ali a flertar. Quando você teve, quando o cenário estava bem ruim em relação à safra americana, em um momento, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos chegou até a apontar que o Brasil poderia superar, né? Superar em termos de fluxo, né? Os Estados Unidos. Quer dizer, ele ia reduzir. Não conseguiu, o cenário foi acomodado, então os Estados Unidos, o Brasil ainda continua com o segundo principal exportador. Então, quer dizer, o principal exportador é os Estados Unidos, o segundo é o Brasil. E qual que é o principal cliente desses dois grandes exportadores? A China. A China. Então, por isso aqueles números da China e o comportamento da China é extremamente importante. Né? E daí, olha o que a gente está vendo aqui. Preço lá em Nova York. Isso aqui eu peguei o contrato de março de 2003, é um print da nossa plataforma, né? Peguei aqui o contrato março de 2023, a gente vê que ele estava lá em cima, 116 centavos, acima de $1 por libra-peso, ele quebrou essa linha e devolveu e veio encontrar um fundo em 170 e agora está reagindo. Por que ele está reagindo? Ele está reagindo em cima da recuperação do preço do petróleo, e daí por que o petróleo é importante, né? Para o algodão? Porque o petróleo baliza o preço dos nossos concorrentes sintéticos. Então, quer dizer, um aumento no preço do petróleo quer dizer que o custo para produzir esse concorrente aumenta, e daí abre um pouco mais de espaço para o algodão subir. Né? Então, essa reação ela tem muito a ver com isso. E, além disso, quando você está olhando para petróleo, você também olhou para a questão da China.
E, em dado momento, você teve aí uma sinalização do governo chinês de flexibilizar as restrições, o que poderia dar um pouquinho mais de oxigênio para a economia chinesa e facilitar aí um fluxo de compras melhor das commodities, entre elas algodão. E daí você corrigiu um pouquinho desse... Estava muito pessimista, você corrigiu. Então, o que a gente tem aqui? Um desenho de um fundo e uma recuperação, né? O quadro fundamental ainda indica que você vai ter folga na oferta, né? O que está acontecendo aqui é um realinhamento, mercado muito pesado negativamente, né? E daí alguns sinais diferentes dos sinais negativos. O sinal é, olha, pode ser que a China dê uma folga, isso pode dar um sinal melhor para a economia e ela comprar mais algodão do que estava imaginando. Então, opa, a gente estava pessimista, vamos tirar um pouquinho desse pessimismo, o que permitiu que o preço reagisse. E o outro é a questão de estar muito atrelado com o preço do petróleo, e o petróleo influencia como um todo as commodities, né? E particularmente o custo dos concorrentes sintéticos do algodão, né? Então, esse seria o ponto aqui. E daí uma outra questão interessante que eu coloquei aqui, traçando a diferença entre o contrato março 23 e o contrato dezembro 23. Por que eu coloquei dezembro 23? Dezembro 23 é o contrato da próxima safra. É o contrato da próxima safra de algodão, né? Então, quer dizer, hoje os negócios de safra nova de algodão, eles entram contra 23, contra dezembro 23. E a gente vê o seguinte, que o contrato março em relação a dezembro, ele está o quê? Estava mais largo, o spread vem estreitando. Olha aqui, ele vem estreitando, vem afunilando, e essa diferença, ela está menor, né? Então, enfim, você teve esse movimento no março e um movimento também no dezembro de acomodação dos preços. Hoje o dezembro 23 está 78 centavos contra o março a 84. Quando eu printei essa tela, não sei como está agora, mas quando eu printei essa tela, foi ontem, foi hoje de manhã, um pouco antes de começar os Safras Week, né? Você tinha essa ideia aqui, né? Bom, aqui só para confirmar esse efeito do petróleo em relação ao efeito do algodão, essa correlação. Aqui embaixo você tem a correlação, né? O gráfico de correlação entre algodão e petróleo. Teve mais alto, depois caiu, se perdeu um pouquinho, quer dizer, o que estava prevalecendo o consumo, ele descolou do algodão e agora está voltando aqui a trabalhar um pouquinho mais atrelado. E daí a gente vê aqui a recuperação dos preços do petróleo e essa alta no algodão. Então, essa alta do petróleo ela foi muito importante para essa acomodação, essa correção nos preços do algodão. Daí você está me perguntando, correção, então vai mudar a tendência? A princípio, não. É apenas o quê? Um ajuste de trajetória. Caiu demais, porque estava muito pessimista, e agora, com a ajuda do petróleo, ele corrigiu. E se o petróleo cair, a tendência é que esse algodão venha junto, acompanhe. Se ele continuar subindo, pode subir um pouco mais. Mas ainda não revertendo a tendência. A expectativa de recuperar $1 por libra-peso, no momento você não tem espaço fundamental para isso, um fator fundamental que diga, olha, há espaço para ele voltar aos patamares anteriores, né? Então, quer dizer, se tem que acontecer alguma coisa ou na produção, ou você tem um sinal mais positivo em relação ao consumo. Eu diria, se fosse para apostar em um ou outro, o que tem mais probabilidade seria a questão da produção do que a questão do consumo, né? O consumo ele é mais demorado para você mudar cenários e os cenários ainda são cenários bastante desafiadores para 2023. Bom, aqui, o que a gente tem? Tem esse preço, o preço do algodão no mercado internacional, né? Você vê ali o índice, preço na China, na Índia e no Brasil, você vê que os comportamentos são bastante similares, né, ao que a gente viu anteriormente. Bom, saindo lá de fora, entendendo esse quadro externo, o que está influenciando Nova York, o que explica o mercado ter voltado, né? Então, entender a questão de demanda, essa demanda mais fraca dentro de um cenário macroeconômico mundial fraco, e a gente entendeu aquele comportamento de preço. Agora vamos trazer para a realidade interna. Trazer para a realidade interna, o que a gente imagina aqui, né? Seguinte, produção, isso, vamos olhar aqui para 21, 22 e 21, 22, que é a atual, e projetar para 22, 23, né? Que é a próxima. Por que a próxima? Porque já está começando a plantar essa safra, né? Ainda, você tem na Bahia, que é importante, uma importante origem interna que está começando a plantar, né? E daí depois, o grande volume que vem do Mato Grosso você tem alguma coisa de safra de verão, que está plantando agora, mas é pequeno,
né, o maior volume vem de segunda safra, que ela é plantada depois que você colhe a soja, né? Então, ela rivaliza aí com safrinha de milho, né? E daí, qual que é a projeção inicial? A projeção inicial é de um crescimento de produção, né, com um crescimento de área, de 7,5%. Por que se trabalha com crescimento de área para frente? Por conta dos preços altos do algodão, né, anteriormente. Agora, com essa queda no preço do algodão e o aumento do custo, a margem estreitou, né? E esse comportamento ele pode mexer um pouquinho com a intenção de plantio. A princípio, ainda, a gente carrega essa projeção de crescimento de área, né? E esse crescimento de área ele deve facilitar o quê? O crescimento da produção, de 18%, né? E um consumo crescendo menos, né? Então, com produção crescendo mais, por conta do aumento de área e trabalhando dentro de um nível de produtividade média, ou seja, trabalhando com clima normal, né? Você tem um crescimento na produção, né? Do outro lado, não dá para esperar um crescimento do consumo muito grande, né? Até um 3,4% é um crescimento até otimista em relação dentro dos cenários que estão se apresentando, né? E um crescimento das exportações de 4%, aí pegando um pouco de espaço dos Estados Unidos e tentando recuperar um pouco de share, de avançar em termos de share internacional, né? Mesmo assim, os estoques devem crescer. Ou seja, estoque crescendo quer dizer que vai ter folga na oferta. Vai ter mais produção do que consumo, tanto externo como internamente. Ponto aqui interessante para a gente olhar. O determinante de preço de algodão no mercado interno, quer dizer, o algodão, a vocação do algodão é porto, é exportação, né? Então, você vê ali que as exportações ela tem um peso de 73% sobre a demanda. Então, quer dizer, por isso que quando eu falei, olha, dezembro de 2023, porque essa é a referência de preço para a safra nova, né? O consumo interno, a indústria interna, representa 27% do total, né? Normalmente, o preço do algodão é dado de fora para dentro. Então, todo esse cenário macro internacional, ele vai interferir no preço do algodão, né? Então, por isso que eu frisei a questão do contrato dezembro 23, né? O que está se projetando é que vai ter mais folga, vai ter mais algodão aqui no Brasil, e isso vai permitir que o Brasil exporte mais, que abra um pouco mais de espaço para consumo e que os estoques cresçam. Ou seja, se você olhar só o quadro interno, é um quadro de acomodação negativa na curva de preço, né? E isso aí se alinha com o que está se imaginando lá fora também, de crescimento de produção e de um consumo mais acomodado, né? Daí, aqui só para frisar, em relação ao top, né, os top 10 de destinos do Brasil, olha quem está ali. A nossa amiga China está ali, né? E daí, por isso falei, olha, a questão de restrição ou não restrição na China, ela é importante porque ela vai ficar calibrando, vai trazendo o quê? Espaço para subir ou recuar o preço do algodão, porque a China é muito importante, tanto internacionalmente como aqui internamente, que é, o principal destino do algodão brasileiro, né? Aqui, para a parte mais final aqui, né, eu sei que eu tenho um tempinho, né? Olhar em relação a preço no mercado interno. Esse aqui é o preço nominal. O que é preço nominal? Ele não foi deflacionado, né? Então, quer dizer, é preço nominal do algodão em Rondonópolis. Então, a gente vê aqui uma linha média, a gente vê 2019, 2020, que estava trabalhando, e uma média de 5 anos. Então, quer dizer, 2019, 2020 foi de preço nominal mais baixo, né? O que você teve? Um avanço dos preços em 2021, né? Então, você iniciou aqui um descolamento e uma disparada no preço, seguindo aquela alta no preço no mercado internacional do primeiro gráfico que eu mostrei lá no início, né? E o que a gente está vendo agora em 2022? Ele começou lá em cima, alto, e veio devolvendo. Ele veio o quê? Quebrando essas linhas e se aproximando tanto do que tinha anteriormente como da média, ou seja, ele está convertendo para a normalidade. Então, esse é o quadro, né? E esse quadro aqui, se a gente jogar internamente em relação à questão de margem, você vai ter o quê? Custo subindo com preço caindo. Então, quer dizer, essa margem ela vai sendo achatada. Então, isso eventualmente pode até ter reflexo em relação à questão de interesse por área de algodão, né? Porque você está diminuindo o que? A atratividade, né? Até que ponto, né?
Não sei, porque você pode, esse preço pode cair ainda mais, né? O que se espera para frente é que o custo caia. E se o custo cair para frente, você consegue trabalhar com um preço mais baixo. O grande problema é que você está carregando custo vai carregar custo de agora para frente, para a receita que você vai ter lá na frente quando você colher, né? Então, quer dizer, você está carregando custo alto com uma receita que está em queda. Isso chama atenção para a questão de gestão de margem, né? Olhando aqui uma alternativa bem interessante, que é a alternativa do caroço, né, que traz receita. O que a gente está vendo? Que o preço do caroço também está voltando, né? Então, ele teve muito atrativo, ele trouxe muita receita, mas ele está voltando. E a gente não pode esquecer que, no começo do ano, entra a safra de soja. E daí, quer dizer, você vai ter se você tiver uma safra normal, se não tiver o que aconteceu ano passado, que foi o Laninha, e você ter problema na safra do Brasil e o preço subir, quer dizer, se tiver uma safra normal, a tendência é de preço de acomodar o quê? Soja para baixo. Acomodando o preço de soja, se acomoda o preço do quê? De farelo também. Isso tem um impacto no preço do caroço de algodão também, né? Porque os dois rivalizam pelo mesmo comprador, né? E basicamente o carro-chefe é o farelo de soja, né? Então, quer dizer, o algodão ele pode se tornar uma alternativa, melhor ou pior, conforme tiver o preço do farelo e a disponibilidade de farelo. Se você tiver uma safra normal aqui no Brasil, a tendência é que você tenha mais farelo e isso aponta aqui para você essa continuidade de queda, né? No começo do ano que vem, né? Bom, agora aqui, pensando em termos reais, ou seja, peguei o preço nominal e trouxe para o preço real, deflacionei pelo IGPM aqui também, né? E trago para valores reais, né? Para a gente fazer essa análise do comportamento de preço do algodão. E eu peguei como referência para a indústria local. Peguei o preço base São Paulo, né? Colocado em São Paulo, preço do algodão colocado em São Paulo, que é referência aqui para a indústria local. Daí, o que a gente vê? A gente vê o seguinte, barra aqui é média de 5 anos. 2020, essa pontilhada, 2020 o preço está abaixo da média de 5 anos aqui. 2021 ele trabalhou acima, mais ou menos aquele desenho que a gente viu nominalmente, então ele trabalhou todo ano acima, e mais para o final do ano aqui, o que aconteceu no final do ano passado, ele aumentou ainda mais, se manteve aqui num patamar, uma boa vantagem em relação à média durante os primeiros meses do ano, aumentou um pouquinho mais junho ali, com estresse produtivo, aonde? Estados Unidos, né? A questão aí do mercado de clima americano, a seca nos Estados Unidos, preços escalou lá e daí refletiu aqui internamente, e daí depois do que veio acontecendo, ele veio devolvendo. Devolveu um pouco, mudou de patamar, caiu, ficou andando aqui de lado e de outubro para baixo ele vem recuando. Outubro ele já se aproximou da média, e novembro ele já está trabalhando dentro da média, até ligeiramente abaixo da média deflacionada dos últimos 5 anos. Ou seja, o mercado mudou o comportamento. De uma sinalização mais positiva para o vendedor, ele vem para uma sinalização mais neutra, com tendência a ficar mais interessante para quem? Para quem compra, né? Bom, o que a gente tem aqui? Espaço de novembro e dezembro aqui de preço mais valorizado por conta da entre-safra, e depois você vai jogar o quê? Daí, quer dizer, você tem alguma entrada de algodão no começo do ano que vem, e daí vai esperar mais para metade do ano para a chegada do algodão da safra nova, principalmente do Mato Grosso, e o algodão de segunda safra do Mato Grosso, né? Ainda há espaço para você ter, como se manteve aqui, preço mais alto no começo do ano, por conta da entre-safra? Talvez, mas por conta do cenário externo não tão favorável, isso aí também reflete em uma expectativa de o efeito entre safra ser atenuado por conta desse cenário externo mais comedido em relação ao fluxo de compras, né? Esse é o quadro. Então, mudou também, mudou o comportamento interno, né? Então, você teve esses momentos e o mercado agora, ele entrou, né? Então, diante disso, quais aí os cenários, né? O mercado mais fraco em termos de preço, por mais que ele tenha reagido em Nova York, se a gente pegar a linha de tendência, é uma linha de tendência de acomodação mais baixa, por isso mais fraco, né? Questão da pressão sazonal, né? Com a chegada da safra agora nos meses anteriores, né? Então a gente já está começando a olhar 23, né?
Cenário externo de dúvidas e incertezas, algodão muito sensível à questão da flutuação de renda, isso é um fator importante que eu já mencionei. Indústria mundial trabalhando da mão para a boca. O que é trabalhar da mão para a boca? Eu comprava para 6 meses, estou comprando para 3, estou comprando para 2, estou comprando para 1, vou trabalhar com estoque na mão do produtor, porque estoque está caro, porque o dinheiro está mais caro. Então, carregar estoque está mais caro, ainda mais diante de um cenário de incerteza da indústria têxtil mundial por conta desse macro de desacelerado e de risco de recessão, principalmente nas economias desenvolvidas, principalmente ali quando a gente olha para Estados Unidos, quando a gente olha para a Europa, né? Então, você tem esse peso, né? Determinantes ali, determinantes externos, né? Você tem a volatilidade do petróleo, né? Então, quer dizer, se o petróleo continuar subindo, você abre aí um fôlegozinho para o algodão se recuperar, né? E outra questão é sinais da economia chinesa, como eu mencionei anteriormente. China, a principal consumidora, ela serve de farol para a demanda de commodities, porque é o principal comprador, então ele serve de referência para preço de commodities. Então, é interessante ficar monitorando e é um determinante do cenário externo. O quadro de recessão, né, se afetar Estados Unidos, afetar a Europa, você afeta aí o fluxo de compra dos grandes varejistas internacional, e isso também afeta a compra dos produtos que vai chegar em fio e vai chegar em algodão, né? E a questão aí da definição daí da safra dos Estados Unidos, que está em processo de colheita, já está mais da metade colhida, então, quer dizer, é mais um ajuste em relação à safra dos Estados Unidos, né? Internamente, o que a gente tem? Ele vai continuar ainda com a paridade de exportação, então, quer dizer, se você tem Nova York, agora recentemente, você teve Nova York subindo com o dólar se valorizando agora, né? Então, quer dizer, a paridade de exportação subiu, e isso serve de referência para o mercado interno, então deve continuar, né? Daí, com o avanço da entre-safra, se você enxuga a disponibilidade, você tem até um descolamento. Então, você tem a paridade de exportação, fica aqui, e você tem um descolamento, como aconteceu o ano passado, se você tiver pouca disponibilidade. Isso vai depender do fluxo de exportação do Brasil nos próximos meses, né? E a questão aqui de demanda mais curta, né? E esse quadro externo também deve ter internamente, você vai ter uma indústria que deve trabalhar de uma forma mais curta, mais da mão para a boca. Isso, de certa forma, também tira um pouquinho da força do mercado, né? Demanda mais curta, ela tira força, intensidade de alta, né? Porque você sobe, compra, depois você sai o comprador, você não tem essa demanda ali ativa para dar liquidez para o preço continuar subindo. Então, quer dizer, isso tudo mexe com a composição dos preços, né? Então, esse é o cenário. Diante disso, o que a gente poderia pensar em relação à questão comercial, né? No mercado disponível, do lado do comprador, eu diria, a gente dividiu entre produtor e indústria, né? Porque a gente tem clientes dos dois lados, né? Para o produtor, é a questão de gestão de oportunidade, tanto para compra como para venda, né? O produtor ali está olhando essas altas do petróleo, essa melhora do dólar, isso dá uma paridade de exportação melhor, você consegue ir encaixando algumas posições, né? E também pensar em relação depois eu falo só para vamos falar de disponível primeiro. Esse fluxo, tentar aproveitar. Não, e daí dá para imaginar que vai quebrar a linha e vai subir, vai recuperar boa parte dos ganhos? Hoje, nesse momento, não. E o ponto negativo para se imaginar isso é justamente uma demanda fraca. Hoje não tem um ambiente para você imaginar que vai ter uma demanda ativa por algodão dentro de um cenário macro que a gente está vendo, né? Então, isso aí limita. Então, é ficar de olho na questão aí de fluxo e tentar aproveitar esses movimentos aí, ou do dólar, ou de Nova York, para ir encaixando posições e trabalhando devagarinho, né? Esse fluxo, né? No caso da indústria, mesmo raciocínio, posição mais compassada, por conta do quê? Olhando esse mercado que está sem força, né? E tem a questão de você carregar estoque, né? Carregar estoque hoje está caro, né? Por conta dos juros mais altos, 14% de Selic. Então, quer dizer, essa postura mais trabalhada da mão para a boca e analisando o mercado, né? Eventualmente, agora ele deu uma corrigida, ele ficou mais caro, mas mesmo assim ainda está dentro do nível bem mais tranquilo, que nem a gente viu anteriormente, do que estava o ano passado, dá para fazer essa gestão de uma forma mais tranquila, né? Então, seria essa a ideia. No caso de posição futura, aí, principalmente aí o produtor, né? É a questão aí de gestão de margem, né? Como eu falei,
custo alto esse ano, com receita caindo, a margem vai estreitando, é importante ficar atento a essa questão de margem, fazer essa gestão, né? E daí o seguinte, tem algumas operações aí de... se o produtor está com medo de vender agora o algodão e o algodão voltar a subir por algum problema de produção nos Estados Unidos, de alguma outra origem, uma retomada de compras por parte da China que dê sustentação para os preços, né? Você tem a alternativa de você fazer mais lentamente essas posições, ou usar algumas estruturas de opções. Você faz a tua gestão física e entra com papel para aproveitar uma eventual mudança para cima nos preços do algodão. Acho que seria interessante pensar também nesse aspecto para trazer para dentro das tuas ferramentas de comercialização, né? Bom, seria isso. Acho que fechou, era 11h30, né? Tá certo, Gil. Perfeito no horário. Tinha só um minutinho a mais, mas Só tá um bom. minutinho. Mas tá bom. Bom, pode passar a próxima página ali, Gil, que eu vou passar a palavra agora para a Adriana dar um recado pro pessoal. Bom, pessoal, a gente está oferecendo 15 dias de demonstração gratuita da plataforma Safras, né? Todo esse conteúdo que a gente está tendo aqui no AgriWeek é só uma parte do que tem lá dentro da plataforma Safras. Então, quem precisa acompanhar o mercado, sabe que precisa de uma ferramenta séria, com uma fonte confiável, a plataforma Safras tem tudo isso para oferecer para vocês. Tem o link aqui no chat, para quem quiser solicitar a demonstração gratuita. Também pelo QR Code você consegue acessar a página. E lembrando também que os vídeos do AgriWeek ficarão internamente dentro da plataforma. Então, se você quiser rever algum dia que você perdeu, ou rever essa palestra mesmo, o vídeo do AgriWeek estará disponível dentro de alguns dias lá dentro da plataforma. Por isso é importante vocês pedirem a demonstração. Além disso, vocês têm acesso ao conteúdo, né? Tem podcast, tem vídeos, tem notícias, análises, tudo isso cobrindo todas as commodities aí dentro da nossa plataforma. Então, acessem aí o link e aproveitem essa chance para pedir a demonstração. Obrigada, Alessandro. Muito obrigado, Adriana. Vamos, Gil, vamos ver aí, ó. Tem tempo ainda, pessoal, se querem comentar ou alguma pergunta fazer para o Gil, é o momento que depois desse momento agora encerramos o quarto AgriWeek. Bom, Gil, vou falar aqui que temos uma questão do Michel de Carvalho, falando sobre moedas, sobre o índice DXY, ficou meio fora de parâmetro, pois com a guerra o euro perdeu muito valor e distorceu o DXY, já que o euro tem um peso grande na composição dele. Uhum. Eu não sei se queres comentar alguma coisa sobre isso. Sim, concordo plenamente. Tanto é que hoje as referências está procurando outras referências, né? Tem muito pessoal ligado a câmbio, está procurando outras referências, não só o dólar index, que é o DXY, porque realmente, como por conta desse cenário de guerra na Europa, o euro ele perdeu valor, né? Então a gente vê essas economias ligadas ao euro, você vê o enfraquecimento delas em termos de projeção de crescimento, né? O Fundo Monetário Internacional, inclusive, está projetando para o ano que vem uma queda na economia da Alemanha, que é a principal economia da zona do euro, de 0,3%, para a Itália de 0,2%, né? E a área do euro como um todo crescendo só 0,5%, né? Então, quer dizer, esse cenário que pesa economicamente por conta da guerra, ela distorce um pouquinho essa paridade, né? E o euro hoje está até mais barato que o dólar. Então, hoje está mais caro se comprar dólar do que se comprar euro, o que até pouco tempo atrás não existia. Então, distorce um pouquinho essa relação, sim. Gil, ao longo da tua palestra, tu tinha até um gráfico sobre isso, mas se quiser comentar mais alguma coisa, porque o Michel de Carvalho também fez aquela pergunta sobre a relação entre o preço do petróleo e o preço do algodão. Uhum. Bom, tem dois pontos aqui, Michel. Tem dois pontos importantes em relação a isso. Primeiro, é a questão que, se a gente pegar commodities e vamos pegar o racional de fundos que mexem com commodities, o racional deles é trabalhar em manada, ou seja, eles apostam em commodities, eles vão apostar numa alta da commodity e uma queda da commodity. Então, eles distribuem em termos de cesta essa aposta, né, para diluir risco.
né? E daí o seguinte, se o sinal é um sinal positivo da commodity, ele entra comprado, se o sinal é negativo, eles entram vendido dentro dessa cesta de commodities que eles usam para diluir risco, né? Diversificar risco, né? Se você pegar a cesta de commodities, o petróleo é uma pizza, né? E cada ativo tem um pedaço dessa pizza. O petróleo representa 23%. Então, quer dizer, ele tem a maior fatia dessa pizza dos índices de commodities. Então, se o petróleo sobe, normalmente ele puxa o índice para cima, né? O índice de commodities para cima. Quando o petróleo cai, ele puxa para baixo, né? E isso aí ele afeta a postura de fundos em relação à questão de commodities. Esse é um ponto. Então, por isso, essa correlação, né, de petróleo, commodities, né, você tem uma relação forte, não é só com o algodão, com outras commodities. Agora, no algodão em particular, a questão é que o algodão sofre uma concorrência muito pesada de fibras sintéticas. E essas fibras sintéticas têm como um dos produtos que formam o algodão, o petróleo. Então, quer dizer, quando o petróleo sobe, isso você encarece o custo dessas fibras sintéticas. Quando o algodão cai, você deixa o custo dessas fibras sintéticas mais barato. E daí, isso aí mexe com o preço do algodão, porque eles são preços de bens substitutos, né? Então, aí está a relação do petróleo. Então, tem essa relação com a questão financeira, de ativo financeiro e de fluxo financeiro, e também tem essa relação, particularmente no caso do algodão, em relação com bens concorrentes, né? Então, quer dizer, o preço de um interfere no preço do outro. Esse é o caso, né? Beleza, então, Gil, a gente não tem mais questionamentos aqui no nosso chat, então eu me despeço de ti. Muito obrigado, Então, tá. hein, Gil? Eu que agradeço. Um bom final de manhã para todo mundo aí. Até a próxima. Beleza. Bom, e só com os últimos avisos que estão no chat aí do nosso marketing, né? As gravações do quarto Safras AgriWeek estarão disponíveis dentro da plataforma Safras nos próximos dias. Solicite sua demonstração gratuita da plataforma Safras. Lembrando também que a promoção vale até hoje, ganhe 25% de desconto nos cursos de Safras e Mercado, mais cashback em dobro, use o cupom AgriWeek25, acesse a página de cursos, tem o link ainda ali, não perca tempo. Safras e Mercado também está na Black Friday, tem a Black Safra, se informe em safras.com.br. E gostaria, então, de agradecer a presença de todos nesses 3 dias de evento e anunciar que, devido à grande participação de todos, Safras já está preparando a 5ª edição do Safras AgriWeek, que vai ser no primeiro semestre de 2023. Assim que a data for definida, a gente inicia a divulgação. Reforçando, portanto, que os participantes têm uma demonstração da plataforma Safras e que lá vocês encontrarão todas as palestras desses 3 dias de evento, além de todo o conteúdo produzido pelos jornalistas e analistas de Safras e Mercado. Convido também a visitarem o nosso site, safras.com.br, conferir a nossa agenda de cursos com os analistas, conheçam nossas redes sociais e o canal da Agência Safras no Telegram, além do nosso canal Safras TV no YouTube, todos os dias um vídeo novo para vocês. Agradeço aos analistas, jornalistas, ao marketing e ao pessoal do operacional de Safras e da CMA, sobretudo na figura do Carlos Soares, que garantiram essa transmissão desse evento. Muito obrigado mais uma vez aos participantes, um bom dia a todos e até breve.